Com todos Morra. Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Desacuenda! Então, eu sou Joarlen, eu sou de Santa Luzia, que é uma cidade metropolitana aqui de Belo Horizonte. Sou artista visual, performer, começando aí com os trampos de atriz. E é isso, eu estudava até no meio do ano na UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, fazendo artes visuais. E acabou que eu larguei a faculdade no meio do ano por não ter condições de permanecer lá dentro, para eu poder conseguir acessar a universidade que fica aqui em Belo Horizonte. Eu estava com um custo de 15, 20 por dia. E é isso, né? Ninguém contrata travesti, não assina nossa carteira. E a gente não é recebido no espaço artístico, então acaba que não tem oportunidades para a gente poder dar sequência às nossas produções, às nossas pesquisas. E eu percebi que aquele espaço, apesar da importância do meu corpo lá dentro, de estar ocupando aquele espaço, de ser uma travesti preta numa universidade pública, eu percebi que ali eles não nos recebem, ali o nosso corpo ele não é bem-vindo, não existe nenhum tipo de política pública pra gente, para corpos negros, corpos trans, e eu também não ia bancar alguma coisa que estava me sugando. E eu também acabei percebendo que eu poderia, com a arte, transitar entre outros espaços que não fosse a universidade. Eu percebi que não seria a universidade que iria me colocar em algum lugar, sabe? Então eu comecei a formar outras redes com as manas também que não estão na universidade, para poder dar sequência sem depender dela. O meu contato com a arte se deu em 2014, quando eu entrei para o ECABUM, que é a Escola de Arte e Tecnologia que tinha aqui em Belo Horizonte e em mais 3 lugares do Brasil. Eu estava fazendo um curso no Senai e eu conheci uma galera que era de lá, elas começaram a trocar umas ideias muito massa, que eu falei, eu acho que é ali que eu quero estar, né? Era a primeira vez que eu estava vindo estudar em Belo Horizonte, até então eu não tinha saído de Santa Luzia. E, enfim, eu participei do processo e comecei a estudar lá dentro. E foi lá que eu tive contato com a arte e com algumas questões referente à sexualidade, a gênero, o próprio autoconhecimento mesmo, né? Até então eu me via como uma gay, uma POC. E lá dentro eu comecei a me entender como bicha preta nesse outro lugar que é ser bicha, que é ser preta. E comecei a ver que isso não estava limitado somente à sexualidade, né? Então o meu processo artístico, ele anda junto com o meu processo de gênero e sexualidade. E começou a ser lindo, sabe? À medida que eu ia produzindo, que eu ia me encontrando, que eu ia vendo na arte uma possibilidade de me descobrir, foi que eu comecei a me entregar de corpo e alma, porque uma alma não tem uma alma, eu acho que é de corpo e sangue mesmo, né? Porque são espaços que eu também vi que eram espaços brancos, cis, heteronormativos, e o que eu estava querendo construir pra mim não era nada daquilo. Então foi aí que eu comecei a minha produção e a me ver fora da sociedade, a ver um corpo que não tinha pertencimento, que não pertencia à produção que fazia, que não pertencia à cidade, que não pertencia à religião que eu estava até então, né, que é a católica apostólica romana. E é isso, então desde então eu comecei a pirar assim na arte e ver que o meu corpo ele tem um potencial enorme, que o simples fato de eu estar nos lugares já causa uma transformação. Então eu comecei a usar isso pro meu favor e como uma forma de manter viva também. Viva resistindo e me entendendo como corpo no mundo, mas viva também no sentido de conseguir grana para poder bancar as contas da boneca, bancar a alimentação. Aí, quando eu mudei para Belo Horizonte, já com as minhas produções, a partir dessas vivências como bicha preta,
eu comecei a me entender como travesti e assumir essa figura também aqui em Belo Horizonte. Porque eu percebi que em Santa Luzia, por ser uma cidade muito tradicionalista e onde amigos e familiares estavam comigo o tempo inteiro, existia um certo freio assim no meu processo de transição. E com isso até um freio também no meu processo de produção como artista. Hoje eu continuo fazendo arte porque no começo desse ano eu me abdiquei de tudo que eu já fazia também, em outras áreas que não eram artísticas. Eu abri mão de tudo isso e falei, é isso, né? Agora que eu me assumi como travesti, eu também vou me assumir como uma artista, como uma ativista, como uma performer, sabe? E é isso, agora eu tô dando a minha cara a tapas para todos que estão aí querendo me barrar, para eu poder sobreviver com a arte. E é isso que vai me deixar viva e é isso que tem me deixado viva. Todos esses esgotamentos que a sociedade me traz como travesti preta, todos esses esgotamentos e não acessos que eu vou tendo ao longo da minha transição, me fizeram perceber que o nós por nós existe, mas eu preciso ir também por mim, sabe? E a minha produção é essa. É marginal, vem da rua, vem das minhas voltas que eu dou, vem dos meus caminhos que eu vou para Santa Luzia e volto nas madrugadas. E eu permaneço fazendo para estar aqui com todas juntas, unidas, de mãos dadas. Vergonha. Comecei com a instalação, artes visuais. É isso, foca. E agora eu estou na performer porque eu percebi o potencial que o meu corpo tem. Depois de ficar um tempo sem produzir devido à transição, percebi que o meu corpo ele tomou um potencial muito grande. Então eu estou pesquisando performance, estou pesquisando sobre religiosidade, sobre o profano, sobre ser uma alma perdida no mundo, como me dizem. Aí o trabalho de performance está fluindo agora, né? É o que eu estou metendo a cara mesmo. E como atriz também, estou buscando algumas cenas. Eu acho que é importante a gente tentar permear por essas linguagens artísticas para a gente também estar em todos os lugares, né? E conseguir produzir uma estética nossa a partir da junção de todas essas áreas. Eu me formei na UECABUM, técnica em artes visuais. Depois disso eu fui para o Valores de Minas, foi onde eu fiz teatro. Mas apesar de estar fazendo teatro, foi quando eu conheci a performance e comecei a investir nessas pesquisas. Eu conheci performance também dentro da UECABUM, mas foi no Valores que eu deixei com que esse processo fluísse. E na universidade, né, fazendo artes visuais. Mas eu vejo que hoje a minha principal formação ela está se dando nas redes que eu estou construindo com as minhas amigas, nos diálogos que eu estou tendo com elas, sabe? Tem sido muito frequente esses encontros aqui por BH. Com a Aisha, Giovana, Maitê, várias pessoas que estão me atravessando de diversas formas também. Nas discussões, a gente está percebendo as nossas vivências se cruzando também nesse processo de mudança, né? Eu vindo aqui para a Serra sempre, também ocupando esse espaço. Então a minha formação hoje ela está se dando na rua, pelas madrugadas e pelas trocas com as irmãs. Como que eu posso dizer isso? Eu estou muito perdida para poder explicar esse processo, como ele era. Porque é um processo muito interno, sabe? Os processos eles são muito silenciosos, assim. Os das artes visuais foi mais numa maneira de tentar encontrar algo que me pertencia. Eu estava em um lugar que não era meu e esse incômodo que eu sentia, eu queria transformar ele em alguma coisa, sabe? Eu queria fazer com que as pessoas entendessem. Eu acho que é difícil algumas pessoas entenderem as nossas vivências, né? Mas que elas pudessem ver aquilo que eu estava sentindo, né? Então eu tentava materializar esses processos através desses lixos que eu ia encontrando pela cidade mesmo. Eu percebia que o meu corpo ele não se encaixava, que o meu corpo ele não pertencia. Eu sempre falo desse não pertencimento porque ele é muito forte para mim. E eu sinto ele até hoje. Então ele passava muito por isso pela família, né? Que eu ainda estava morando com meus pais ali
uma cidade muito católica. Então eu queria trazer esses elementos de quando eu estava sendo religiosa para quando eu começo a me encontrar num lugar de pecado, né? Vem muito do pecado. Essa sexualidade que é proibida, esse corpo que é proibido. Então eu me encontro no pecado para poder começar a falar. E falar também sobre esses corpos que são deixados na cidade, né? Corpos LGBTs, que são... realmente são sangues que escorrem, né? Então, assim, meu trabalho sempre passa por esse sangue que está sendo jogado nas ruas, sempre passa por esse pecado, sabe? Que a gente é sempre as erradas, mas nós que estamos sendo mortas também, né? O pecado, as pecadoras somos nós, mas, enfim, esse pecado quem está cometendo não somos nós. Existe a santidade que está sendo colocada sobre nós, que nos destroem, nos crucificam todos os dias mesmo. Que Nossa Senhora das Travestis abençoe. Então é isso, eu acho que eu tô um pouco perdida para explicar esse processo, tá dando para entender mais ou menos. Já na performance é um outro caminho, porque desde quando eu me assumi como travesti, eu parei de produzir, né? Eu fiquei uns 2 anos sem produzir. E essa não produção, ela me potencializou como corpo, né? Para poder realizar performance. Então eu ia observando muito as minhas ações nas ruas, as ações das pessoas diante das roupas que eu colocava, diante da forma que eu me portava. E essas ações, essas pequenas ações que iam surgindo ao longo do meu caminho, começaram a virar cenas, sabe? Então eu começava a trabalhar com essas cenas que já estavam prontas para mim, eu ressignificava elas. E também, por ter começado esse processo dessa forma, uma forma muito perdida e solitária, veio muita crise de ansiedade, veio depressão, veio algumas coisas que eu precisava sair delas de alguma forma. Então eu também encontrei uma forma de sair delas, fazendo com que aquilo virasse também uma produção artística. Então, algumas crises, elas vieram pro palco, sabe? Elas vieram pra cena, como repetição, como uma forma de expurgar mesmo. Então eu acho que é um ritual mesmo, enquanto eu tô ali fazendo uma performance, uma ação que seja, eu tô expurgando aquilo que tá me matando, sabe? De uma maneira infinita, assim, até que eu elimine aquilo do meu corpo, né? Eu me aproprio daquilo para poder eliminar do corpo. Tem uma performance que eu faço que é exatamente falando sobre, por exemplo, a questão das vestimentas. Porque quando eu retorno para Santa Luzia, existe uma cobrança quanto às roupas que eu uso, né? Uma cidade tradicional, eu saio como gay e volto como travesti, então existe um choque ali da forma que eu estou me portando. Então eu fiquei cerca de 6 meses presa dentro de casa porque eu não conseguia sair de casa, sabe? Eu tinha problemas para poder vestir uma roupa e sair. Eu tinha preocupação se eu vestisse uma roupa que eu estava confortável, como essa, por exemplo, eu tinha preocupação de sofrer na rua, de apanhar. E assim, eu andava 100 metros para chegar no ponto, não existe um dia que eu faça isso e que não aconteça alguma abordagem de alguém naquelas ruas. Então eu tinha a preocupação de como que as pessoas iam receber isso, ou quando eu colocava uma roupa que era confortável para as pessoas me verem, eu não conseguia sustentar por ser uma coisa que não era minha, sabe? Não estava vindo de mim. Então eu ficava entre essas nuances. Então nessa performance eu busco essa performance que eu estou falando sobre ela, exatamente falando sobre isso, sabe? Sobre essas vestimentas que querem nos colocar e que a gente se coloca, mas que elas não nos pertencem, e que se ela nos pertence a gente vai ser violentada por estar assumindo elas e por a gente estar escondendo todos e qualquer signo da masculinidade, né? Daquilo que é chamado como masculinidade, como por exemplo a barba, os pelos, sabe, a voz grossa. Então assim, existia um momento que eu quis esconder tudo isso, porque as pessoas elas já me olhavam encarando o chuchu, já olhavam pra genitália, então isso me trouxe um certo desconforto até no dia que eu coloquei isso numa ação e dentro dessa performance eu falei, agora chega, sabe? Eu tenho o chuchu sim, e eu sou travesti com esse chuchu, e eu sou travesti cabeluda, e foda-se, sabe? Não é isso que vai me fazer ser menos ou mais travesti, menos ou mais qualquer coisa na qual eu me identifique. Foi quando eu assumi. Então, é isso. Os meus processos, eles se dão junto com a minha transição. É bem, assim, né?
Eles vão caminhando juntinhos e quando elas estão prontas, eu me salvo, né? Cada performance que eu faço é uma salvação. A maioria dos espaços pelo qual eu vou me apresentar são espaços majoritariamente brancos, héteros e cis. E eu estou falando de uma coisa que é muito pessoal, né? Que é sobre essa transição, que é sobre o meu corpo negro, o meu corpo T, que é sobre esse sangue que está escorrendo, enfim. São coisas que quando a gente vai apresentar para esse público, são as reações mais diversas, assim. Tem esse embaralhamento que as pessoas têm, sabe, do que é aquilo que está acontecendo, porque eu acredito que quando a gente fala desse lugar, a gente traz uma nova estética também, né? Então é uma estética que eles não se reconhecem naquilo. Eles sentem basicamente o que a gente sente sempre, né? Que é do que aquela pessoa tá falando, aquilo não me pertence. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que isso gera um incômodo, sabe? Um incômodo mesmo, que faz eles se questionarem sobre o que eles estão sendo. Dificilmente eles vão abrir mão de alguma coisa ou vão assumir os privilégios, mas eu acho importante também eles terem essa percepção. E é isso, é muito estranho, porque quando eu estou apresentando para essas pessoas, eu acho que eu me elevo de alguma forma, que eu saio daquele lugar, sabe? Eu não quero estar fazendo para eles, eu me sinto realmente incomodada um pouco. Porque eu queria estar conversando com as minhas irmãs, sabe? Com as minhas manas, eu queria estar produzindo para elas verem também. Então assim, eu tenho esse incômodo, sabe? Existe também quando eu estou em espaços que existem uma ou duas pessoas T's, que geralmente é esse número de pessoas que se dá nesses espaços artísticos, eu me transformo também, sabe? Porque eu já vejo que eu estou falando de igual para igual. Eu consigo falar de algo que eu estou produzindo com uma que está vivendo aquilo também, sabe? Então acho que isso tem uma forma muito maior. Se esses espaços fossem construídos por nós, e que ainda assim existindo pessoas cis, pessoas brancas, mas que também na mesma proporção existissem pessoas T's, eu acho que seria uma outra arte, sabe? Eu acho que seria uma outra linguagem, seria um outro potencial que eu ia ganhar naquele momento. Eu até hoje já fiz em mais espaços fechados. Eu participo da Academia Transliterária, do coletivo Os Pretas T e do coletivo Balaio Vermelho. E antes de entrar nesses coletivos, minha arte ela ficava muito nesses espaços que eram oferecidos mesmo, sabe, de formação. Eu não consegui ir pra galeria nem nada do tipo, então era sempre com processos finais de estudos que eu fazia as apresentações. Em espaços fechados, galerias fechadas, espaços educacionais, né, que falam. Mas quando eu comecei a entrar para esses coletivos, eu comecei a ir mais pra rua. O Balaio Vermelho a gente faz um processo contrário da arte, né? Que é trazer essas artes que nascem nas periferias, e crescem no centro das cidades, das capitais, né? A gente tenta trazer esses movimentos de volta para a periferia. Então, essa ação que a gente vai fazendo nos coloca na rua, né? Porque a gente está lidando com praças, com espaços públicos abertos. Então, eu tive um contato com a rua a partir disso. As minhas ações, elas sempre buscam estarem também nesse espaço que elas são construídas. Com o coletivo Academia Transliterária, a gente está indo muito para espaços fechados também. A Academia Transliterária é formada por pessoas T e pessoas cis também estão discutindo sobre questões de gênero, né, que estão nos fortalecendo aí no rolê, que também é importante. E a gente pesquisa e produz arte T. Então a gente está participando de editais, então a gente está indo para ocupando esses espaços de galeria, de cenas performáticas, festivais de teatro, e é isso. Então, assim, basicamente, né, você dá na rua e em espaços fechados. Mas eu me sinto mais à vontade produzindo na rua, em espaços públicos, onde as pessoas tenham acesso, não somente quem vai comprar o ingresso ou quem sabe daquele festival vai estar indo. Que a gente possa estar apresentando a nossa arte também
para pessoas que estão cruzando, sabe, que estão voltando do trampo, porque é importante a gente falar com elas também. Eu acho que a gente não causa muita mudança falando sempre com o mesmo bolinho, sabe? Aquele bolinho já tá ali saturado de ouvir essas coisas. A gente precisa expandir o nosso corpo, expandir as nossas produções e expandir a nossa arte. Nas minhas pesquisas eu tô indo muito pro lado da religiosidade, do profano, principalmente a partir da Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu tô buscando artistas que também estão falando sobre isso. E tá sendo um curso achar artistas T's, né? Eu acho que nem pela falta dos artistas T, mas é pela falta de diálogo que a gente tem de estar em um lugar de visibilidade, né? Então a gente acaba não conseguindo acessar o material que essa galera tá produzindo. Mas eu tenho encontrado umas pessoas bacanas. Tem a Aventura Profana, que eu conheci ela alguns anos atrás pela Kabum também. Ela tem um trabalho bem massa que é bem referencial. A Vulcânica, vocês conhecem? Tem a Vulcânica agora. J. Mombassa. Mas para além desses artistas que estão fora daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu tenho consumido muita arte da galera que está produzindo aqui. E eu acho isso como forma de resistência também, sabe? Eu acho que a gente reconhecendo o nosso território, reconhecendo as produções que a gente tem no nosso território, a gente pode criar rede, ter um potencial de ser conhecida para fora de Minas Gerais e Belo Horizonte, mas também de conseguir conhecer esses outros artistas que também estão formando as suas redes. Então, assim, o trabalho da Aisha vem me atravessado bastante. A Giovana com a Júlia Santos também. Agora a gente com esse coletivo da Pretas T, né? A gente tá tendo muitas trocas. As Talavistas com as produções, os styles que eles produzem. Muito referencial também. Enfim, os artistas que estão aqui mesmo, participando desses que são nos nossos dias mesmo. Eu tenho consumido bastante essa arte que vem de perto. E eu tô conhecendo muitos artistas T foda. Eu acho que os coletivos que eu estou estão me dando essa possibilidade. Por eles serem formados por pessoas T, exceto o Balaio Vermelho, tem me feito assim, acessar muitas linguagens. Tanto de escrita, quanto que fala sobre afeto, que fale sobre construções de identidade, construções de estética, a importância de criar registros, seja ele sonoro, do audiovisual, ou da própria escrita, para que a nossa história permaneça, né, e não seja mais uma vez dizimada, apagada, destruída. Eu, como qualquer pessoa que acha que tudo é normal, há muitos anos atrás, quando via um personagem cis fazendo a trans, geralmente carregada dos estereótipos, que é o que a gente tenta afastar de nós o tempo todo, e só forçando o deboche e essa inferioridade, né, que é colocada sobre a gente, eu achava que tava tudo ok. Eu começar também a estar nesses lugares e perceber a forma que é construída, né, esses papéis, e perceber que, porra, existem pessoas T que são atrizes, que são performance, seja lá o que é, e elas não estão nesse lugar, sabe? Por que isso? Eu acho que vai muito para além de uma pessoa cis estar fazendo o papel de uma pessoa trans. Eu acho que a gente começa a discutir por que não existem pessoas trans ali fazendo o papel, seja de uma pessoa T ou seja um outro papel qualquer, né? Porque eu acho que quando a gente leva esse discurso, leva esse questionamento para pessoas que têm peças que fazem o transfake, o que a gente recebe de explicação mas o ator, a atriz, ela tem que permear por diversos espaços, diversos personagens, né? Aí você vai ver, só tem um elenco cis. Aí a gente compreende. Então, assim, acho que é por isso que a gente faz esse movimento de juntar entre as nossas. Pra poder falar, aqui, a gente tá fazendo agora, sabe? Já que a gente não pode estar nesses espaços que vocês estão construindo esses gêneros a partir das suas vivências cis, já que vocês querem falar, então falem, que a gente também vai falar do nosso jeito, a nossa maneira, como a gente sempre quis falar, sabe? Então é isso, eu sou um pouco saturada de querer discutir isso com pessoas cis,
E eu acho que o movimento de quebrar com isso é construindo com as pessoas têm. Eu acho que esse é o movimento que eu tento fazer, sabe? E se você faz uma fake no teatro, pare, bebê. Por favor, que é o que está sendo assim, né? Porque eu comecei a construir o que era performance a partir de uma visão muito europeia, branca, né? E eu comecei a meio que ressignificar isso. Então hoje eu vejo que a performance, ela é o viver, né? Ela é o transitar, ela é o caminhar, ela é estar em constante movimento. Performance pra mim é um movimento, é o meu corpo 24 horas por dia, seja ele em estado vegetativo ou seja ele em movimento. Eu acho que a performance pra mim ela passa exatamente isso. Eu não acredito que eu estou performando ou que eu estou em estado de performance somente durante a ação em si para um público, sabe? Eu vejo que a performance pra mim ela se dá o tempo inteiro. Ela se dá quando eu estou dentro de casa, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou cozinhando, quando eu vou à padaria. Porque é isso, sabe? Eu estou sendo ocupado o tempo inteiro. E eu assumi isso, eu falei assim, então é isso, eu sou uma performance 24 horas por dia. Porque se eu vou na padaria comprar um pão, eu estou sendo agredida, eu estou sendo vista, eu estou sendo ocupada com olhares, eu estou sendo ocupada com toques, então vou assumir essa personagem que é o que eu sou de verdade, sabe? Eu meio que abro mão da personagem que é construída dos outros e assumo a minha personagem própria. Então vejo isso, a performance como um movimento do meu corpo 24 horas por dia, como tentar viver como forma de resistência mesmo, sabe? Honroso e fervoroso dia, amadas irmãs. Que a paz e o amor da trava, nossa verdadeira guia e mãe, estejam convosco. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 29 a 38. A Senhora esteja convosco. Ela está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nossa Senhora das Travestis, segundo João. Glória a vós, Senhora. Aconteceu que a trava estava rezando num lugar retirado, e as discípulas estavam com ela. Então a trava perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Elas responderam: Uns dizem que és Jocó Batista, outros que és Amapô, mas outros acham que és alguma das antigas deusas profetas que ressuscitou. Mas a trava perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Natasha respondeu: A trava deusa, mas a travesti proibiu-a severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O homem cisnormativo, macho, deve sofrer muito, ser rejeitado pelas anciãs, pelas sumas sacerdotes e doutoras da lei. Deve ser morto e jamais ressuscitar, assim como ela no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhora.